Nossa, o que é isso pontudo no seu pênis? É uma doença? Olha, gente, ele tem Tyson. Esse foi o pior dia da minha vida. Estava em casa e tinha acabado de me encontrar com a minha namorada. Chegamos no quarto e vi o quanto ela estava louca por mim. Eu comecei a ficar preocupado. E se minha namorada fizesse alguma coisa? Como eu odiava esses momentos. Morria de medo dela me zoar na frente dos outros. Foi então que ela me pegou de surpresa. Eu amava essa garota, mas nunca queria passar esses momentos com ela. Eu não era um cara feio, mas esse meu segredo sempre me impedia de tentar algo com ela ou com qualquer outra mulher. Foi então que ela veio na minha direção e praticamente abaixou toda a minha calça. Foi nesse momento que ela gritou até um surdo ouvir: Nossa, o que é isso pontudo no seu pênis, Lucas? Deixa eu ver. Nossa, são carocinhos. Olha, gente, ele tem Tyson. A garota que eu amava estava ali me ridicularizando sem sequer disfarçar. Eu só queria um buraco para enfiar minha cabeça. Respirei fundo e saí imediatamente de casa. Essa foi a experiência mais humilhante da minha vida. Porém, sem ela talvez eu não tivesse a motivação que me fez descobrir um segredo que as clínicas de cirurgia plástica odiariam que você soubesse. Oi, meu nome é Lucas e nesse vídeo eu vou te mostrar como sair disso para isso. Recuperei a minha autoestima e expulsei as glândulas de Tyson do meu corpo. Sem precisar fazer uma cirurgia cara e apenas combinando uma série de alimentos naturais, como as técnicas que eu vou te mostrar, que aniquila o hormônio bizarro que te faz ter glândulas de Tyson. Porém, eu recomendo que você veja esse vídeo agora até o final, pois com certeza vão fazer de tudo para tirá-lo do ar. Eu não acredito que eles vão arriscar ter um prejuízo milionário deixando esse vídeo no ar por muito tempo. Então, não garanto que você consiga ver depois. Eu gravei esse vídeo porque quero te ajudar a recuperar a sua felicidade também. Eu quero te ajudar a expulsar as glândulas de Tyson do seu corpo sem gastar fortunas com cirurgias plásticas, pois eu já estive no seu lugar. É por isso que eu vou te mostrar o que eu fiz para voltar a passar noites como eu sempre queria e não ficar em casa depressivo daquele jeito. Vou te mostrar como eu voltei a me relacionar com mulheres, sem vergonha de tirar a roupa, sem medo do que elas poderiam pensar ao me ver. Tudo isso usando apenas uma série de alimentos naturais e um segredo secreto. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente nós somos parecidos. Lá para os meus 19 anos, eu estava no banheiro e de repente vi algo que me chocou. Carocinhos. Que merda é essa, pensei. Eu sou homem, o que são essas bolinhas duras e pontudas no meu pênis? Eu fiquei desesperado. Achei que poderia ser câncer. Só que eu não tinha coragem de contar isso a ninguém. Ninguém podia saber que eu tinha carocinhos naquele lugar. Eu parei para pensar e percebi que esses carocinhos surgiram bem na época que eu comecei a me masturbar. Será que foi isso? Me lembro que eu fiquei uns 3 meses sem me tocar, pensando que fazendo isso eu voltaria ao normal. Nada aconteceu. Na verdade, aconteceu sim. Elas só aumentaram. Eu precisava descobrir o que tinha nascido no meu corpo. Eu decidi pesquisar. Na época, eu não tinha internet em casa. Então fui à tarde na escola e reservei uma vaga no laboratório de informática. Tomei o cuidado de sentar no último computador, bem na ponta da sala, pois eu não queria que ninguém visse o que eu estava pesquisando. Aquela pesquisa me deixou um pouco mais tranquilo. Descobri que aqueles carocinhos que nasceram em mim de repente tinham um nome: glândulas de Tyson, que basicamente é o crescimento de carocinhos no pênis, causado pelo desequilíbrio hormonal. Pesquisando, eu descobri que os homens desenvolvem o hormônio masculino, a testosterona. Basicamente, as glândulas de Tyson se devem ao desequilíbrio hormonal nos homens, que é bastante comum na puberdade. Cerca de 40% dos homens desenvolvem as glândulas de Tyson na adolescência, que pode desaparecer naturalmente num período de 3 a 4 anos. Essa pesquisa me deixou mais tranquilo por 2 motivos. Primeiro, porque não era nenhum tipo de tumor ou câncer. E segundo, porque de acordo com o que eu li, as glândulas de Tyson podem desaparecer depois de um tempo. Como eu tinha 19 anos, eu não queria contar isso a ninguém, não tinha outra opção a não ser esperar. Passei os próximos anos da minha juventude tentando esconder as glândulas de Tyson a qualquer custo. Eu gostava da minha namorada, mas nunca me trocava na frente dela. Eu sempre me trancava no banheiro para me trocar. Ela sempre me chamava para dormir na casa dela, e eu sempre inventava alguma desculpa. Eu não quero incomodar. Eu tenho que acordar cedo. E por incrível que pareça, o meu primo Alisson fazia a mesma coisa. Com certeza ele tinha glândulas de Tyson também. Por algum motivo, o fato de tentar esconder esse segredo de tudo e todos me tornou um cara extremamente tímido com as mulheres. Como eu já falei, eu não me achava um cara feio.
É claro que eu não era nenhum Brad Pitt, mas algumas mulheres se interessavam por mim na escola. Porém, eu só conseguia pensar no que uma garota diria quando me tocasse e percebesse que eu tinha carocinhos. Ia ser um negócio muito constrangedor. Então, criei uma espécie de escudo que me afastou de todas as mulheres por um tempo, inclusive da minha namorada. Toda vez que eu me olhava no espelho, eu sentia uma mistura de esperança e frustração. Esperança de acordar no dia seguinte e ver as glândulas de Tyson magicamente sumindo do meu corpo. Frustração por não ser capaz de fazer nada, a não ser esperar. Mas no fundo mesmo, eu tinha certeza de que isso não ia acontecer. As minhas glândulas de Tyson não iam sumir, a não ser que eu fizesse algo a respeito. Os anos se passaram e eu entrei em um curso à tarde. A época onde todos os jovens da minha idade faziam muito sexo, menos eu. Novamente, eu vivia recusando convites. Minha sala inteira foi para um acampamento no interior de São Paulo. E adivinha? Eu inventei que tinha um casamento do meu tio no dia e não podia faltar. Foi então que fizemos um trabalho em grupo. Eu tive um contato mais próximo com a Tayana. Cara, como ela era bonita. Como ela era meiga. Eu fiquei doido por aquela garota. Mas algo que eu sabia bem o que era, me impedia de dar um passo à frente. Foi então que aconteceu. O idiota do meu amigo me desmoralizou na frente de todos, inclusive da Tayana. Quando ele falou das minhas bolinhas, ela riu. Eu nunca vou esquecer o sangue quente correndo nas minhas veias naquele momento. Eu estava com muita raiva e ao mesmo tempo me senti humilhado. Voltei para casa naquele dia disposto a resolver meu problema de uma vez por todas. Eu tive vontade de pegar uma faca e arrancar aquelas bolinhas do meu pênis, mas respirei fundo, tentei me acalmar e fui para o meu computador. Comecei pesquisando pela opção mais óbvia, fazer uma cirurgia, mas quando eu vi que fica cerca de R$7.000 para operar em um lugar decente, entrei em desespero. Eu ganhava R$900 por mês e com isso eu mal conseguia me manter. Da onde eu iria tirar tanto dinheiro? Só se eu vendesse um rim. Fora isso, cirurgia sempre tem um risco. E nesse caso, ela combate o efeito do problema e não a causa. Se o meu corpo ainda continuasse com algumas bolinhas, quem garante que as glândulas de Tyson não poderiam voltar após a cirurgia? Imagine pagar R$7.000 para um médico fuçar o meu pênis e depois de algum tempo ver as bolinhas crescerem de novo. Não mesmo. Mas eu decidi não desistir. Eu não queria passar por nenhuma humilhação novamente. Eu queria ter a minha felicidade de volta. Eu queria a minha vida de volta. Tinha que ter um jeito. Era tudo que passava pela minha cabeça naquele momento. No outro dia, faltei no curso para continuar com as minhas pesquisas. Até porque eu não sabia com que cara eu podia voltar para as aulas. E essa pesquisa me deu uma ideia. Eu sabia que as glândulas de Tyson surgiam por causa de um efeito hormonal. Foi então que eu pensei: e se eu descobrisse alguma forma natural de aniquilar ou bloquear esse desequilíbrio hormonal que causa Tyson? Será que as minhas glândulas de Tyson iriam desaparecer? Na minha cabeça, isso fez total sentido. E agora, eu só precisava descobrir como fazer isso. Foi então que caí de cabeça nas minhas pesquisas. Eles têm algumas coisas interessantes. Como sabemos, as glândulas de Tyson ocorrem em todos os homens. Mas por conta do desequilíbrio hormonal em alguns homens, que é chamado de Tyson aguda, pode causar o crescimento das bolinhas e aparecimento de cheiro. A única alternativa que eu tinha em mente era encontrar alguma forma de bloquear isso no meu corpo, pois seria muito difícil parar de consumir certos alimentos que causam esse desequilíbrio hormonal, já que está presente em quase tudo. Então, voltei às pesquisas. Pesquisei na internet por lista de alimentos que convertiam esse desequilíbrio hormonal naturalmente. Fui no mercado e comprei tudo que eu achei. Minha nova dieta ficou totalmente baseada nesses alimentos. 3 meses se passaram e nada. Minhas glândulas não diminuíram nem 1 milímetro. Toda vez que eu acordava, ia no banheiro com a esperança de ver alguma diferença, com o sonho de ver eles desaparecerem. Mas simplesmente nada aconteceu. Talvez levasse mais tempo, pensei. Mas no fundo eu sabia que faltava alguma coisa. Eu já estava me acostumando com a ideia de virar chacota no curso. Porém, eu decidi manter a dieta, enquanto pesquisava por alguma nova solução. Foi então que eu tive uma ideia brilhante. Posso achar alguma coisa interessante em livros. Como dizia o meu pai, os livros não mentem. Tinha um sebo legal perto da minha casa, eu fui correndo para lá. Encontrei vários livros sobre alimentos, ervas, receitas e curas naturais. Folheei vários deles, até encontrar um livro com a capa preta
que falava sobre o desequilíbrio hormonal e como o desequilíbrio desse hormônio causava impacto negativo no corpo dos homens. E nesse livro também era indicado alguns alimentos que convertiam o desequilíbrio hormonal naturalmente. Alguns deles eu já estava usando, porém outros eram novidade. Incluí esses alimentos na minha lista. Eu comecei a fazer alguns testes. Fiz alguma combinação de alimentos para ver algumas delas poderiam surtir efeito. Se passaram mais uns 2 meses e nada das bolinhas sumirem. Eu já estava praticamente desistindo quando aconteceu. Fui na feira comprar algumas coisas para casa. E passando por uma banca, vi um senhor bem velho sentado atrás de vários vidros com temperos diferentes. Achei interessante e fui falar com ele. Comecei a perguntar sobre os temperos. E ele foi me explicando como cada tempero era utilizado. Acredito que ele tenha trabalhado com isso a vida toda para saber tantos detalhes sobre cada um deles. Foi então que eu perguntei sobre um tempero que estava bem no canto dos potes. E então ele disse: "Ah, esse pozinho aqui? Ah, esse pozinho aqui é milagroso. Os indianos usam ele para curar de tumores." "Como assim?" eu disse. Ele falou: "É verdade, não estou brincando. Esse tempero é da Índia e quase ninguém no Brasil conhece. Ele tem uma substância que é anti-inflamatória. Queima a gordura e atua como um antitumor. Tudo que eles fazem é aplicar onde necessita e os relatos são espantosos." Na hora, foi bem difícil de acreditar que aquilo era verdade. Mas eu pensei, cara, se for mentira, o máximo que eu vou perder é R$ 10. O que é isso comparado a uma década de sofrimento e humilhação? E se esse negócio de alguma forma me ajudar a eliminar as glândulas de Tyson da minha vida? Comprei o tempero. A partir desse dia, comecei a usar ele. As 2 primeiras semanas passaram e não percebi nenhuma alteração. Porém, a partir da 3ª semana, fui no banheiro e demorei para acreditar no que eu estava vendo. Eu me lembro até hoje da felicidade que me tomou o meu corpo naquele momento. Eu simplesmente não podia acreditar. Pelo menos 1/3 das minhas glândulas de Tyson tinha evaporado do meu corpo. Eu olhei bem para ter certeza. E era real. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez, depois de tanto teste, vi algum resultado. Eu senti como se eu tivesse encontrado a chave mágica para resolver um problema que me atormentou e me humilhou por anos. E isso me encheu de esperança. Eu pesquisei a fundo sobre um tempero e ele realmente contém uma substância que bloqueia o desequilíbrio hormonal e atua como um anti-inflamatório. Inclusive, existem vários estudos que relatam a eficácia desse tempero na prevenção de vários tipos de câncer. E usando de forma adequada, que eleva os níveis do hormônio masculino no nosso corpo, gerou uma combinação assassina de glândulas de Tyson. Eu continuei com essa alimentação e em 2 meses as glândulas de Tyson estavam bem pequena, quase imperceptível. E depois de 3 meses ela não estava mais lá. As glândulas de Tyson, ou melhor, as bolinhas que destruíram minha autoestima por toda a minha juventude, que me roubaram momentos felizes ao lado dos meus amigos e da minha família, agora finalmente foram expulsos do meu corpo para nunca mais voltar. Tudo isso sem precisar gastar R$ 7.000 em uma cirurgia plástica, que curava apenas o efeito do problema. Finalmente, eu pude fazer o que eu queria. Minha autoestima voltou. Parei de evitar mulheres e comecei a conversar com várias garotas no curso. E o que eu fiz em seguida? Exatamente. Fui à praia com minha família. Todo mundo estranhou a minha animação. Afinal, para eles eu odiava sair. Eu estava livre. Livre. Eu realmente tinha uma nova vida. Porém, aconteceu uma coisa curiosa. Lembra do Alisson, meu primo? Que assim como eu, sempre inventava desculpa? Ele estava lá e não saiu de casa o dia todo. Na hora, um filme passou pela minha cabeça. Eu sabia exatamente como ele estava se sentindo. Pensei um pouco e decidi. Vou ensinar o que eu fiz para ele. Cheguei nele de canto e falei baixinho. Alisson, vem aqui, preciso te falar uma coisa. Quando saímos de casa e não havia mais ninguém por perto, eu disse: Cara, eu sei que você tem Tyson. Não precisa esconder de mim. Ele me olhou com uma cara assustada, como se o seu grande segredo estivesse por um fio e eu fosse zoar ele na frente de todos. Eu percebi isso e logo disse: Cara, relaxa, fica entre a gente. Eu também tinha essa merda. Ele olhou pra mim e perguntou: Como assim tinha? Você operou? Foi então que eu expliquei tudo para ele. Como eu descobri o método e expulsei as glândulas de Tyson do meu corpo em menos de 90 dias naturalmente, usando apenas alguns alimentos e um tempero secreto. Ele ficou maravilhado com o que eu falei e disse: Cara, eu vou testar, depois te conto.
E em 3 semanas, o cara me mandou um áudio no WhatsApp, gritando de felicidade. Lucas, já diminuiu pra caramba. Obrigado, cara, obrigado. E olha o que aconteceu com ele 2 meses e meio depois. As glândulas de Tyson sumiu, evaporou. Encontrei com ele depois e ele não parava de me agradecer e me contar como uma vida dele tinha mudado. É engraçado, pois ele passava pelas mesmas coisas que eu. E foi então que ele disse algo que me fez refletir bastante. Cara, você devia ensinar isso para mais gente. Imagine quantos caras não passam pelo mesmo problema que nós passamos. Eu não tinha pensado nisso, mas eu me lembro como fiquei feliz em compartilhar o que eu descobri com o Alisson. Então, eu me sentiria muito bem em ajudar mais cara como nós. Porém, eu não sabia como eu podia fazer isso. Perguntei se ele tinha alguma sugestão e ele disse: Cara, meu pai tem um amigo que é médico. Podemos falar com ele e ver se ele consegue propagar isso na comunidade. Boa ideia, eu pensei. Marcamos uma conversa com ele e expliquei tudo o que eu fiz. Que fontes eu tinha pesquisado, a minha lógica de raciocínio, entre outras coisas. E você sabe o que ele fez? Deu risada. Exatamente. Ele riu bastante. Depois de um tempo, respirou e disse: Lucas, tudo que você falou faz muito sentido. Mas no dia que a comunidade médica descobrir isso, se é que já não descobriu, você acha mesmo que eles compartilhariam assim tão fácil? Eles ganham milhões todos os meses com cirurgia plástica de remoção de Tyson, que é um problema que afeta milhões de homens no Brasil. Sem chance, cara. Eu fiquei extremamente desanimado, para não dizer frustrado com o sistema. Eu não descobri esse método pensando em salvar o mundo. Eu fiz pensando em acabar com um problema que atormentou a minha vida durante anos. Porém, ajudar caras que passam pelo mesmo que eu passei seria um enorme prazer. Pois eu sei exatamente como você se sente. Eu sei que você tenta esconder isso a qualquer custo. E eu sei como a sua angústia ao entrar no banheiro. Eu sei. Foi então que eu pensei como eu poderia compartilhar isso com o maior número de homens que sofrem desse mal. E descobri que era possível criar um e-book, um livro eletrônico e disponibilizar na internet. Se eu fizesse um vídeo ensinando o que eu aprendi, com certeza ele sairia do ar em poucas horas. E é por isso que eu não consigo te passar tudo por aqui. Porém, eu passei os últimos meses organizando tudo que eu aprendi. Eu criei um manual que você pode baixar no seu computador ou celular, que ensina passo a passo como você pode expulsar as glândulas de Tyson do seu corpo, sem cirurgias caras, utilizando apenas alguns alimentos naturais combinado com um tempero secreto. Veja só o que tem no material. Como descobrir o que está causando as glândulas de Tyson no seu corpo e como afastar de uma vez por todas. Fazendo isso, você nunca mais precisará ficar preocupado se os carocinhos vão voltar a crescer depois que sumirem. Qual é o tempero secreto que expulsa as Tyson do seu corpo, que te deixa em um estado perfeito, livre das glândulas de Tyson e ainda de outras doenças? Técnicas de utilização para limpar o seu corpo e remover o desequilíbrio hormonal. Como descobrir qual é o tipo de Tyson que você tem e como lidar com ela da melhor maneira possível. Truques para eliminar os fluidos do seu corpo e levar as glândulas de Tyson com ele. 3 ingredientes que podem te ajudar a eliminar as Tyson. E muito, muito mais. Eu estudei muito para aprender a eliminar as glândulas de Tyson do meu corpo. E tudo, absolutamente tudo que eu aprendi está nesse manual. Infelizmente, eu não posso te dar esse manual de graça por 2 motivos. Primeiro, porque se eu fizesse isso, seria muito mais fácil tirá-lo do ar. A plataforma que eu uso para divulgar esse projeto garante que ele fique no ar por muito tempo. E segundo, porque eu tenho custo para manter o site no ar e pagar para essa plataforma. Então, uma mão lava a outra. Mas antes de te dizer quanto você precisaria investir para expulsar as glândulas de Tyson do seu corpo, me fala, quanto vale para você poder sair de casa, sair com mulheres e tirar a roupa, sem medo do que elas vão pensar ao verem seu órgão genital? Quanto vale poder ter uma relação sexual sem brigas? E ver a mulher que você gosta inclinar a cabeça para baixo sem perguntar que negócio pontudo você tem lá? Quanto vale recuperar a sua autoestima? Quanto vale recolocar a sua saúde em dia e bloquear o desequilíbrio hormonal elevado do seu corpo? E o melhor, de uma forma 100% natural, sem precisar fazer uma cirurgia que não só tem risco, como é extremamente cara e não garante que o problema não vai voltar no futuro. Se você passou pelo mesmo que eu passei, eu sei que você também acha que isso não tem preço. E nós sabemos que uma cirurgia para a remoção das glândulas de Tyson custa em média R$7.000. E essa é a única opção que existe por aí.
Até então, você não tinha outra saída. Ou fazia cirurgia, ou ficava com os caroços a vida toda. Mas agora você tem. E é óbvio que eu não vou te cobrar 7.000 reais no meu manual. Porque eu sei como é não ter grana para eliminar esse mal do seu corpo. Não vou te cobrar sequer 1.000 reais. Embora eu tenha gasto muito mais do que isso para chegar nesse método. Tudo que você precisa investir para ter acesso a esse manual é expulsar as glândulas digitais do seu corpo de vez e recuperar a sua vida. É R$ 97 que pode ser parcelado em várias vezes. Cara, eu sei que esse preço é ridículo. E só estou cobrando isso porque eu sei como você se sente. Então, tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo desse vídeo, fazer o pagamento e automaticamente você receberá um e-mail com as instruções para baixar o manual no seu computador ou celular. Para garantir a sua e a minha segurança, esse manual é disponibilizado pelas plataformas Hotmart e Monetize, empresas líder na venda de produtos digitais. Fiz questão de colocar esse conteúdo nessa plataforma para garantir que essas informações não sejam tiradas do ar antes que muitos homens tenham acesso e possam expulsar as glândulas digitais do seu corpo, assim como eu e meu primo Alisson fizemos. E como você sabe, eu não sou médico e não tenho nenhuma intenção de substituir nenhuma orientação de um profissional da área. Se você busca conselhos de médicos, não é isso que eu tenho a te oferecer. Posso dizer que o que eu fiz é um trabalho de pesquisador. E tudo que contém no manual é um método totalmente natural, à base de alimentos e temperos que funcionou para mim e para o meu primo. Eu não vou te recomendar nenhum remédio ou substância que possa ser prejudicial à sua saúde. E como eu não tenho uma intenção nenhuma de ficar com o dinheiro de alguém que porventura não tem os mesmos resultados que nós, estou oferecendo nosso certificado de garantia de 30 dias para você. Eu acredito muito que o método vai funcionar para você, assim como funcionou para nós. Porém, se você testar e não ver resultado, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. É isso mesmo que você ouviu. Apenas teste o manual e sinta como seu corpo vai expulsar as glândulas de Tyson dia após dia. Sinta como sua autoestima vai aumentar. Veja diante dos seus olhos você podendo fazer todas as coisas que você evitou nos últimos anos por querer esconder isso de todos. Imagine você olhar para o seu pênis e ver que voltou a ser como sempre deveria ter sido. E se por qualquer motivo você não ficar satisfeito, basta me enviar um e-mail que eu devolvo cada centavo do seu dinheiro. Tudo que eu fiz foi para ajudar e não quero ficar com o dinheiro de ninguém que não tenha resultado satisfatório. Então, como você pode ver, você não tem nada a perder e pode iniciar sua transformação agora, adquirindo o material clicando no botão abaixo. Você sabe que sua opção, além dessa, é uma cirurgia cara que vai agredir seu corpo. Então, o que você tem a perder? Eu devo confessar que gostaria muito de estar no seu lugar, pois ter acesso a esse manual teria me poupado muitas horas e noites em claro, pesquisando como teria expulsado as glândulas digitais do meu corpo. Receber tudo isso de mão beijada por apenas R$ 97 seria um sonho. Uma escolha que eu faria de olhos fechados, pois eu investi muito mais do que isso em livros e alimentos que não funcionaram. E você não pode esquecer da minha garantia de 30 dias, que tira todo o risco dos seus ombros. Então, eu novamente te convido a baixar o manual e começar a expulsar as glândulas digitais do seu corpo a partir de hoje. Agora, basicamente, você tem 3 opções. Você pode continuar fazendo o que você tem feito até agora. Você pode continuar com desequilíbrio hormonal e fazer do seu corpo um campo fértil para as glândulas digitais. Pode continuar se escondendo, fazendo de tudo para que as mulheres não percebam o seu segredo. Pode continuar perdendo a oportunidade de se divertir, de viver, simplesmente porque não quer tomar uma decisão que pode causar um profundo impacto na sua vida. E eu não quero isso para você, e tenho certeza que você também não quer. Se você está vendo esse vídeo até agora, você sente que essa oportunidade pode funcionar para você. Então, dê o primeiro passo e você vai ver que valerá a pena. A segunda opção é tentar fazer tudo por conta própria. Você pode tentar passar noites em claro pesquisando como eu pesquisei. Você pode gastar muito dinheiro em livros e alimentos que você não sabe se vão funcionar para você. Depois de muito tempo, muito esforço e muita frustração, você pode descobrir. E eu ficarei torcendo para que você consiga. Eu sei que a decisão está em suas mãos agora. E não é mais nada que eu posso fazer. Eu só me preocupo, pois não quero que você passe pelo mesmo que eu passei. Eu quero que você se junte ao Alisson e eu e tenha a sua autoestima de volta. E a sua terceira opção é exatamente essa.
fazer sua inscrição clicando no botão abaixo e sentir os resultados em você. É realmente muito simples. No manual, eu detalho tudo que você precisa fazer para expulsar as glândulas de Tyson do seu corpo naturalmente e poder tirar a roupa sem se preocupar com o que os outros vão pensar. O meu primo Alisson já foi impactado pelo método e realmente seria legal te ver com os mesmos resultados que nós tivemos. E é claro que com a minha garantia de 30 dias, você não tem nada a perder. Imagine o sentimento de alívio que você terá quando se ver livre dos carocinhos. Imagine como serão as suas próximas noites com sua namorada. Tudo o que você precisa fazer para que isso aconteça é clicar no botão abaixo desse vídeo e realizar sua inscrição. Desejo muito sucesso para você, cara.